E aí galera, bom dia. Primeiramente eu queria agradecer aí a você que está me assistindo e eu vou falar um pouco de uma planilha de estatísticas que eu estou desenvolvendo para a Série A do Campeonato Brasileiro e, e é isso. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona essa planilha, mas primeiramente eu vou apresentar ela, tá? Eu coloquei aqui os 20 clubes da Série A, cada um numa aba, certo? E cada um com seus dados aí estatísticos em ordem alfabética, desde o América Mineiro até o Vitória, correto? E eu também faço um link aqui, ó, no nome do time, lá para o site do Ogol, para ficar mais fácil mesmo o preenchimento. Aí, aqui daí você tem os números do Campeonato Brasileiro, aqui. Daí você vai preenchendo lá na sua tabelinha, certo? E também eu uso o site dos resultados, principalmente nessas partes aqui, ó, de últimos 10 jogos, e confrontos diretos também. Eu uso o site dos resultados. Vou mostrar para você como é que se preenche a tabela, beleza? Primeiramente, ela foi dividida em três partes. A primeira parte são as partes de média, que são essas aqui, tá? Que eu vou falar para você. Os últimos 10 jogos. Os últimos 10 jogos eu separei aqui em gols feitos e gols sofridos. Daí você pega aqui, preenche essa parte e ela te retorna uma média. Conforme você vai preenchendo a planilha, ela fica cada vez mais fácil de preencher, tá, gente? Por exemplo, o último jogo do Vitória, ele perdeu para o Grêmio de 4-0, isso? Daí você pega aqui, copia, cola na de baixo e coloca aqui, ó, fez zero gols e sofreu 4 gols, certo? Então, os números já mudaram aqui. Últimos 10 jogos em casa ou fora. Daí sim, aqui estão os jogos fora de casa. Se for numa rodada em casa, daí muda tudo, beleza? Mas é rápido de preencher. Você pega aqui, agora nos últimos 10 jogos foi fora de casa, cola aqui e 4-0. E agora os confrontos diretos. Os confrontos diretos, eu não analiso confrontos diretos com mando de campo, porque senão daí ficam confrontos muito antigos, né? Então eu pego os mais recentes mesmo, independente do mando de campo. Pego aqui então o último jogo, jogo para baixo, foi 4-0, certo? Ó, já está mudando. E aqui sim eu uso o site do Ogol para preencher essa parte. Campanha em casa e fora, média de gols, isso aqui, tá? Isso aqui também é média de gols. E aqui o aproveitamento. Em vitórias, empates, derrotas, ele me retorna uma porcentagem de aproveitamento. Eu vou preencher esse pedaço aqui só para vocês verem, tá? Vamos lá, vou voltar no site lá. Campeonato Brasileiro, 18 jogos, gols 20 feitos e 36 sofridos. Então eu vou lá. Gols 20 em 18. Opa, em 18. E gols aqui 36 em 18. Vitória tomando gol a rodo no campeonato. E o desempenho fora de casa, também é só pegar aqui, joga no fora de casa. 10 jogos, 9,27. 10 jogos, aliás, 9 gols em 10 jogos e 27 gols em 10 jogos, não é isso? Beleza. E aqui o aproveitamento, né? Aproveitamento, na verdade, o que preenche são os números de vitória, empate e derrota. Ele retorna a porcentagem. É só voltar lá, na verdade, todos os jogos. Aqui. 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. 5, 4, 9. Beleza? E preenchendo aqui, ele me retorna aí um placar previsto para o jogo. Eu não sei se o próximo jogo do Vitória em casa, só estou preenchendo para demonstrar para vocês, tá? E essa parte aqui do placar previsto é o maior desafio dessa planilha até agora. É muito difícil acertar o placar do jogo, realmente, mas é mais uma ferramenta a mais aqui que eu coloquei, tá? Ela é baseada numa fórmula aqui, matemática que eu faço com esses números e que eu estou sempre modificando para tentar
cada vez mais melhorar essa parte da planilha, tá? Agora eu vou falar para vocês da segunda parte da planilha que eu desenvolvi, não faz tanto tempo assim, que são os greens e reds de alguns mercados aí nos últimos 5 jogos, ou em casa ou fora, beleza? Vou falar aqui fora, porque foi o último jogo do Vitória. Ó, os mercados que eu coloquei aqui são meio HT, 1,5 final time, 2,5 final time, se o Vitória fez gol, se ele levou o gol, se teve um BTS no jogo, o resultado do intervalo e o resultado final do jogo. Por exemplo, meio HT, Vitória teve 4 meio HTs em 5, os verdes são os greens, né? O 1,5 também, o 2,5 também. O Vitória fez gol fora de casa somente em 2 oportunidades, tomou o gol em 4 jogos, o BTS também teve 2. E aqui nos intervalos, né? Intervalo, o Vitória perdeu 4 intervalos, empatou 1 e perdeu 4 jogos e empatou 1 também. E agora eu vou falar da última parte, a cereja do bolo realmente, que eu desenvolvi para essa rodada do Brasileirão, 18ª rodada, que é uma calculadora de Fairlines e odds de valor, apostas de valor. Eu vou mostrar aqui o Grêmio, porque eu coloco sempre o preenchimento dessa parte da planilha no time que está jogando em casa. Porque, na verdade, seriam as mesmas probabilidades, né, se eu colocasse aqui. Então, eu vou lá no Grêmio. Beleza. Aqui no Grêmio, eu fiz o cálculo matemático, tá? Eu coloquei aqui as probabilidades que eu achei no cálculo matemático. E ele me retorna aí uma odd considerada odd justa. Odd justa para cada mercado, beleza? E daí eu vou lá e comparo com a casa de aposta. Se o valor da odd justa for menor do que o da casa de aposta, isso aí, gente, é considerado uma aposta de valor. Por quê? Porque é como se a casa de aposta estivesse oferecendo mais do que realmente aquela odd vale, entendeu? É uma odd desajustada que falam, né? Daí a gente pega essa odd e aposta nela e vamos ver o que dá no longo prazo, correto? Beleza. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não fiz todas as apostas para essa rodada, que foi a primeira rodada de testes. Agora a 18ª rodada foi uma rodada de testes para esse método aí que eu estou desenvolvendo. Eu vou mostrar para vocês aí as apostas que eu fiz e se elas deram certo ou errado, e eu vou também comentar o porquê disso, tá? Bem, continuando aí, galera, vou mostrar então, para esse mesmo jogo aí, confronto do Grêmio com o Vitória, como essa planilha funcionou, tá? Analisando aqui os números, ele me retornou, por exemplo, que o over meio HT, ele era considerado uma odd justa a 1,25, tá? O over 1,5 a 1,12, over 2,5 a 2,11, que o Grêmio faz gol, era uma odd de 1,19, que o Grêmio tomaria gol a uma odd de 3,11. Então estava bem difícil do Grêmio tomar gol. E o BTS 3,11 não, 3,17. E o BTS também 3,17. E aqui as odds que eu escolhi para apostar em verde, tá? Que o Grêmio ganharia no intervalo, me retornou aí uma odd de 1,43, e que o Grêmio ganharia o jogo a uma odd de 1,12. Eu fui lá na casa de aposta, vou mostrar aqui a outra planilha. Cadê o Grêmio? Aqui. Aqui. Eu aposto na Rivalo, tá? Só para mostrar que as odds são de lá. A odd de intervalo para o Grêmio estava 2,30, tá, galera? 2,30. A planilha calculou que a odd de intervalo justa aí seria 1,43. Então, pô, eu apostei, né? Apostei ainda mais. Putz, o Grêmio em casa, vou para cima. Por quê? Porque uma parte importante, hein, galera? Isso aqui são números, tá? Isso aqui não é uma verdade absoluta. É óbvio que você tem que sempre analisar os critérios subjetivos para a rodada também. O que são critérios subjetivos? A fase do time, se o time está numa boa fase ou não, o foco dele no campeonato, se vai ter desfalque ou não, entendeu? Esses critérios subjetivos
tem que analisar também, sempre, tá? Mas isso aqui é uma ferramenta aí matemática para também auxiliar o apostador na hora de tomada de decisão. Então, continuando aí. 1,43 contra 2,30 da casa de aposta. Eu fiz o teste, né? E me retornou aí um green, que o Grêmio venceu o intervalo. E na probabilidade estava 1,67, tá? E aqui estava 1,12. Daí eu não pensei duas vezes também e coloquei aí que o Grêmio ganharia o jogo. E realmente ganhou, tá, galera? E eu fiz isso para todos os jogos, os 10 jogos aí da 18ª rodada. E o resultado foi bem positivo, viu, galera? Bem positivo mesmo. Teve aí um acerto aí de 77%, com um ROI aí de 52%. E poderia ter sido melhor, viu? Eu até vou mostrar por que que poderia ter sido melhor. Primeiro porque eu fiz apostas múltiplas aí com esses valores. E dessas apostas múltiplas, três aí quebraram por conta de, de dois ou três jogos, se eu não me engano. Eu não lembro quais jogos, mas essas múltiplas quebraram, tá? E, e também teve em casos aí que a planilha não funcionou. E eu vou mostrar para você. Bem, voltando aí, galera. Por que que não funcionou aí a planilha no jogo do Flamengo? Vou mostrar. Aqui, a odd de over 1,5, que ele considerou justa, era 1,19. E a aposta que eu fiz era 1,5. E teve somente um gol no jogo. Então aqui foi um erro da calculadorinha. Aí, ó. E eu fiz outra aposta nesse jogo que na verdade não foi muito por conta da calculadora. Por isso que eu falo que tem que sempre considerar os critérios subjetivos, gente. Por quê? Porque aqui me retornou que a odd do Flamengo deveria ser 2,11. E lá no site de aposta estava 1,72. Eles falam, nossa, mas você fez uma aposta então que não era considerada EV positiva? Não é bem assim, porque eu fui pelos critérios subjetivos. O que, que os critérios subjetivos me diziam? Que o Flamengo estava mordido aí contra o Cruzeiro, pelo jogo aí do meio de semana, que perdeu na Libertadores, né? O Flamengo tem que ter uma retomada aí no Campeonato Brasileiro, até porque ele é vice-líder aí, tem grandes chances ainda de ganhar. E enquanto isso, o Cruzeiro está com foco totalmente nas outras competições, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores. E seria uma boa vingança, vamos dizer assim, se o Flamengo já ganhasse logo em seguida do Cruzeiro, né? Então eu coloquei Flamengo aí, mesmo com uma odd de 1,72, e o jogo me retornou aí, é um green também, tá, gente? E vamos pro próximo jogo. Vamos falar dos Reds, né? Palmeiras e Vasco. As duas simples quebraram no Palmeiras e Vasco. E, se eu não me engano, as múltiplas, duas delas também quebraram por causa desse jogo. E eu vou mostrar para você. Palmeiras. Aqui. Ó, a calculadora, ela, pelos números dos dois times, Palmeiras e Vasco, ela achou tão provável, mas tão provável, a quantidade de gols aí, que ela me retornou que a possibilidade de um over e meio era de 100%. E eu, lógico que eu fui, né? E nessa aqui ela falhou, falhou. E eu também fui aqui no BTS a 1,90. Essa aqui, se eu não me engano, ela estava não estava totalmente de valor, ela estava próxima do valor da casa de aposta. Deixa eu ver, 1,90. A casa de aposta estava 1,90 também. Ah, estava exatamente a mesma odd. E eu fui pelo tamanho da odd e também porque os critérios subjetivos, para mim, indicavam aí um jogo com over, né, tendência a over. Palmeiras com um time meio misto, o Vasco precisando de resultado. Então, isso me fez também querer apostar nesses mercados, tá? E aconteceu que o jogo foi 1-0 para o Palmeiras, né? Então não teve nem o over nem o BTS. Isso, gente, é uma tendência, vamos dizer assim, do Palmeiras nos últimos jogos. Desde que o Felipão chegou, né? Desde que o Roger saiu, na verdade.
Pode ver. Aqui, ó, os últimos 5 jogos, tá? Eu não coloquei o jogo de ontem não, de domingo, foi 1-0, né? Então, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras não tomou nenhum gol. E isso aí acarretou numa tendência under, que ainda não foi, vamos dizer assim, não chegou aqui nessa parte da planilha. E isso deu que aconteceu vamos dizer assim, um viés da calculadora. É uma coisa que há de se corrigir, né? Mas, por outro lado, a calculadora acertou aqui numa parte e eu deixei passar batido, que foi aqui, ó, a odd do Palmeiras para ganhar o jogo. A odd do Palmeiras para ganhar o jogo, ele me retornou a 1,12. E eu não confiei nessa odd, gente. Eu não apostei nessa odd. Eu realmente achei que o Palmeiras ia tropeçar diante do Vasco. Aí pela necessidade do Vasco também, né? O Palmeiras também tem Copa do Brasil no meio de semana. Eu achei realmente que o Vasco poderia arrancar um empate e eu escolhi aí outras apostas e não deu certo. A calculadora, ao mesmo tempo que ela errou, ela ainda acertou nesse jogo. Vamos lá, pro próximo. Sport São Paulo, tá? Vou falar. Sport São Paulo. Aqui. A calculadora me retornou essas odds. O que eu achei interessante e o que eu apostei aí foi o over 1,5 a 1,36 contra um over 1,5 a 1,45, tá? Então eu fui. E que o São Paulo ganharia o jogo. A calculadora me retornou que a odd de São Paulo deveria ser 1,73, enquanto que no site estava 2,35. Eu apostei e fui muito feliz nessa também, tá? E sempre analisando os critérios subjetivos, né? Como eu tenho falado. Jogo Chapecoense e Corinthians. Eu escolhi aqui que o Corinthians faria pelo menos um gol a 1,75 e o BTS a 2,30, tá, galera? Vamos lá, Chapecoense. Aqui na calculadora, ele me falou que o Corinthians faria um gol com uma odd justa aí de 1,46. Então eu coloquei aí a 1,75 e venci. E o BTS estava bem próximo aí da odd do site. E aí eu fui novamente pelos critérios subjetivos. Eu vi que o Corinthians e a Chapecoense estavam com alguns desfalques dos dois lados. A Chapecoense tem mais necessidade de resultado, né? Tá com uma fase difícil aí a Chapecoense aí. Acho que talvez é uma das fases mais difíceis na Série A, né, no time. Com chance de rebaixamento e tudo mais. E que o Corinthians poderia fazer um gol sim. Então eu fui nesse BTS. E também acertou. Vamos lá pro próximo. Vitória já falei, né? Palmeiras já falei. Aqui o último jogo, galera. De ontem, segunda-feira. A cereja do bolo, realmente. Vamos lá. Fluminense e Internacional. Eu fiz aqui do mesmo jeito como nos outros jogos. E como era somente um jogo no dia, eu resolvi arriscar um pouquinho mais. Eu coloquei aqui over meio HT a 1,43 contra over meio HT a 1,55 no site. Ele acertou. Coloquei aqui over 1,5 estava 1,19 na calculadora e no site estava 1,50. Também acertou. E coloquei aqui, foi a parte mais interessante, acho, da rodada. A odd do Internacional, que ele me retornou, na calculadora, era 2,38, enquanto que a do Fluminense era 3,80. E eu fui lá, comparei, a odd no site estava 2,90, galera, 2,90 a odd do Inter. E daí, novamente, eu fui olhar os critérios subjetivos. E daí eu vi que o Inter tá com foco total no brasileiro, tá até que próximo aí dos líderes, né? Uma diferença de 3 ou 4 pontos aí pro São Paulo, bem próximo realmente. Enquanto que o Fluminense está oscilando bastante e tem também um jogo aí no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Então eu coloquei sim, eu arrisquei nessa odd aí de 2,90 para o Inter vencer e fiz mais, galera. Para aí um possível head que poderia ter acontecido, eu coloquei
também uma aposta no dupla possibilidade, Inter ou empate. Aqui, ó, Inter ou empate, tá? Daí, se eu tivesse ganhado só essa dupla possibilidade, né? Eu teria aí saído com um prejuízo da metade dessa stake dos 2,90 aqui. Então, eu fiz 4 apostas e no fim as 4 acertaram e foi aí a consagração aí desse método para essa rodada, tá, gente? Para essa rodada, sempre lembrando que é um método que eu estou desenvolvendo aos poucos, né? Não é a fórmula mágica de ganhar, nem tô longe disso. Agora, o próximo passo aí dessa tabela, galera, é implementar ela em várias rodadas aí do Campeonato Brasileiro, ver se realmente ela é EV positiva aí ao longo prazo e eu quero usar essa tabela aí, adaptá-la para algum campeonato europeu, né? Acho que provavelmente para a Premier League eu vou fazer essa mesma tabela e vou comparar, né? Porque nos campeonatos europeus as odds são muito mais ajustadas, é muito mais difícil de encontrar odds desajustadas. Então eu quero ver como que essa planilha se sai num campeonato tão analisado, né, como a Premier League. Eu vou fazer isso aí para as próximas rodadas. Vou deixar passar algumas rodadas aí para ter um fundo estatístico maior, né? Porque o fundo estatístico dos times aí da Europa são todos pré-temporada, amistosos. Então, eu vou deixar passar pelo menos mais uma, duas rodadas aí, para aí sim aplicar isso também na Premier League, tá, gente? E vou continuar aplicando isso no brasileiro, vou tentar implementar, melhorar a tabela, a planilha. Cada rodada que passa eu tento colocar uma ferramenta a mais, vou ver se eu consigo colocar umas ferramentas de handicap, para realmente isso servir como uma ferramenta aí para dar um arcabouço a mais aí pro apostador na hora de fazer suas apostas, beleza, galera? E é isso aí, galera. Queria agradecer aí mais uma vez a quem assistiu esse vídeo aí. É, divulgando aqui, quem quiser acompanhar aí essa saga minha aí, é só me seguir no Instagram, tá? E é isso aí, cara. Vamos que vamos. Muito obrigado novamente e até mais. Valeu.